um canto de entrada. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reúne seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizem, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bom dia para todos. Houve um equívoco aqui. Nós começamos a missa antes da hora. Mas paciência, né? Coisa de gente velha que nem eu. Celebremos com alegria a grande solenidade em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus amados. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Sejam Cristo. todos muito bem-vindos à Santa Missa e vamos agora rezar pelos que não chegaram ainda, porque nós nos adiantamos. Olhei para o relógio, já estava na hora, mas esqueci que o relógio está atrasado, adiantado 15 minutos, né? Esqueci. A gente entrou faltando 10 minutos por aí, viu? Olha, mas é assim, no final a gente compensa também. Vamos então pedir agora perdão ao Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos louvar a Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, do
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo nesta grande solenidade, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos um 7º dia aqui de Dona Zefira, aliás, Santana Nascimento, é a vovó de Dona Auridete. Então ela morreu com 98 anos, não foi isso? 98 anos. Também temos 5 anos de Paulo Marcelino Castro, 5 anos de Ticiane Batista, que eu conheci muito. O 7º, 10 meses, de Paulo Curvelo Figueiredo, era um intelectual aqui, muito culto. E também esse 7º dia de Dona Zefira, que faleceu lá em Poço Verde, né? E ainda a Dercy Ora Brito, fazendo 23 anos de falecida. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura... Tem mais aqui 2 intenções, só um pouquinho. Maria Aparecida Pimentel, Maria Rita Pimentel e João Gomes da Silva. Obrigado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse:
Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei o Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quanto suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: bem-aventurado Pedro, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a gente se equivocou aqui no horário e começamos a missa 10 minutos antes, para aliviar também os que chegaram na hora. Tá, vão ter a missa mais curta, mas é válida, claro, porque a culpa não é de vocês. Quem manda o padre não olhar direito para o relógio, né? Foi todo mundo olhando, não tinha quase ninguém na igreja, mas falei, porque o povo está viajando, isso aqui. Não era não, é porque não estava na hora mesmo, viu? Então veja, a gente pede desculpa. A palavra de Deus hoje nos é abundante, celebrando esta grande solenidade. É uma solenidade dos dois apóstolos que são chamados, né, colunas da igreja, Pedro e Paulo. Quem é Pedro? Pedro é um galileu, portanto, praticante da lei judaica, é um pescador simples e humilde da Galileia, não é? Então, Pedro é da cidade de Betsaida, já no extremo, na beira do mar, do chamado Lago de Tiberíades, mas no extremo norte. Pedro se torna uma figura muito importante na igreja. A palavra Pedro é Petros, na língua grega, e na língua aramaica é Kefas, ou Cefas, não é? E na nossa língua, claro, é Pedro, não é? Nas línguas latinas, geralmente a gente chama ele de Pedro, algumas línguas chamam de Pietro, enfim, como italiano, né? Mas enfim, Pedro é esta figura humilde, simples, que é como cada um de nós, erra, faz besteira, né? Traiu o Senhor, não teve fé quando o Senhor mandou ele caminhar sobre a água e afunda, enfim, é um pouco a nossa figura. E Paulo, ele era judeu, mas não da Palestina, ele era judeu, não é, da Ásia Menor. Paulo é de Tarso, a cidade dele. E a palavra Paulo são 3 nomes que a gente dá para Paulo. Primeiro, a primeira coisa que Paulo se chama é justamente, o nome dele é Saul em hebraico e em aramaico. Saul, na verdade ele era também da tribo de Saul. Saul foi o primeiro rei do povo da Bíblia. Na verdade o nome é Shaul. Shaul em hebraico e aramaico. Depois, Saulos, na língua grega, o apóstolo Paulo, a sua primeira língua, a língua natal é grego, porque ele morava na Ásia Menor,
e toda aquela região falava grego na época, não é? Então, Saulos significa justamente o nome de Paulo lá no mundo grego. Mas no mundo latino ele é chamado de Paulo, até porque o nome Saulo ou Saulos em latim, na língua latina não fica bem, porque parece um homem que não é muito homem, um homem assim meio, não é? Então mudaram logo o nome para Paulo, não é? Então, muito estranho isso, mas é bonito. Esses homens foram realmente figuras extraordinárias na igreja. Apaixonados por Jesus, os dois deram a vida por ele, não é? Morrem os dois mártires em Roma nos anos 60, não é? E nós então temos essas imagens lindas. Primeira leitura de hoje nos apresenta Paulo, aliás, Pedro, que está preso. Pedro fora preso justamente por Herodes. Herodes mandou prender Pedro. Aqui é a Herodes Agripa, que é já neto do grande Herodes o Grande. Quando Jesus nasceu, era Herodes o Grande, mas agora já era o neto, chamado Herodes Agripa, não é? É só lembrar de gripe, que lembra o nome dele. Herodes Agripa. E esse Herodes mandou matar um dos apóstolos, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E o povo judeu gostou dessa ideia. Por isso ele mandou prender Pedro. E amarrou Pedro na prisão com correntes de ferro e bem guardado. Acontece esse sinal milagroso, miraculoso, no qual Pedro é livre, é liberto. Era a noite dos ázimos, isto é, a noite da Páscoa. Como na Páscoa eles não podem matar ninguém, estavam esperando passar a Páscoa para fazer um grande carnaval e fazer um julgamento público, como foi aquele de Jesus, completamente falso, e portanto matar o apóstolo. Mas o apóstolo foi salvo miraculosamente. Não se sabe explicar como. De todo modo, ficamos com essa imagem linda do apóstolo Pedro. A igreja inteira rezava enquanto Pedro estava preso. Então, a imagem linda também. Quando a igreja ora, a igreja obtém muitas graças. Paulo, na segunda leitura de hoje, nos apresenta o seu testamento testemunhal. É o testemunho de Paulo. Está no finalzinho da vida dele, preso em Roma, e agora será morto. Não é? E foi morto mesmo. Foi decapitado. Ele está dizendo agora para o seu discípulo Timóteo. Timóteo é o chamado filho de Paulo, isto é, um discípulo amado de Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, e ele é morto, mas ele confia absolutamente no Senhor. Entramos no Evangelho, que é muito repetido este Evangelho, né? Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos: quem é que o povo diz que eu sou e quem vocês acham que eu sou? Jesus levou o grupo lá para o extremo norte da região da Galileia, onde havia a chamada grande região muito bonita, que era Bazã. Bazã era uma terra que encantava todo mundo, porque era uma terra fértil, uma terra cheia de água, de beleza, a natureza incrível. Dizem os historiadores, quando Alexandre Magno chegou na região de Bazã, ficou encantado com a tamanha beleza que aquela região oferecia. Ali tem também as nascentes do Rio Jordão. Uma delas era numa gruta, numa caverna, e esta caverna era chamada Porta dos Infernos. É por isso que Jesus vai se referir à porta dos infernos, que é a porta, e é a cidade que havia lá, era Pânias, a cidade de Pânias, que era dedicada ao rei Pan, não é? O rei Pan era considerado o rei que protegia os rebanhos, que protegia as florestas, mas também era o rei o Deus que assustava o povo, sempre assustava o povo. Daí o nome Pânico. Pânico vem do rei, justamente do título do Deus Pan. Jesus, neste local, se apresenta dizendo que ele é quem é o rei verdadeiro,
Ele é quem cuida dos rebanhos. É o Pedro, essa palavra é muito forte, significa Petros. E a palavra Petra em grego não é tanto Petros. E Petra não é feminino de Petros, não. Petros significa um tijolo de pedra, digamos assim, uma pedra, um pedaço de pedra parecendo um tijolo para construir paredes, né? Aquele que é cortado, a pedra vem talhada para se construir parede. E Petra significa rocha. E aqui é o nome de Deus, né? Isto é a imagem de Deus, nome não, mas é a imagem de Deus. Quem é Deus para o povo da Bíblia? A rocha de Israel, o rochedo sobre o qual nós devemos construir a nossa casa. Pedro, portanto, é apenas pedra, não é, no sentido original, e é para ser pedra de construção. Pedro deve ajudar ao Senhor a construir a sua igreja, mas o fundamento é o próprio Deus, o próprio Cristo. É muito interessante o jogo de palavras que em grego existe, né? Petros e Petra. Petros é como a gente diz, um matone, um tijolo, uma pedra em forma de tijolo para colocar na parede. Mas ele deve construir em cima da Petra, e Petra significa rocha. Jesus depois será chamado, não é, a rocha firme, sobretudo a pedra angular que segura a igreja sempre. Ali nós temos nessa região, como eu disse, este culto ao Deus Pan. E Jesus leva o seu rebanho até lá, os seus discípulos, para mostrar que nenhum Deus é mais importante do que o Deus de Israel. Pedro responde, em nome da igreja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus proclama o bem-aventurado, faz uma bem-aventurança fora de lugar, porque Pedro diz, não foi a carne nem o sangue, diz o Senhor, quem te revelou isso. Carne e sangue significa fraqueza humana, biblicamente, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, aí vem a parte mais importante. Tu és Pedro, isto é, Petros, e sobre esta pedra, Petra, que significa rocha, eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno, já que estavam diante do templo do rei Pan, e atrás do templo, na continuação do templo, tinha essa gruta, que era chamada a Porta dos Infernos. Portanto, nem as portas do inferno, nem o poder do inferno poderá vencer a igreja. De fato, a igreja quantos séculos tem, quantos impérios já atravessou, quantos poderes tirânicos, quantas perseguições ela já atravessou, quantas ideologias infiltradas. Ainda hoje tem muita ideologia infiltrada na igreja, muita ideologia, inclusive comunista também, infelizmente, dentro da igreja, infelizmente, não é? Mas, enfim, todas estas realidades passam e a igreja continua de pé, porque ela não é a soma de padres, de bispos, de papa, não. Ela é a soma do Espírito Santo, que em cada um vai fazendo a sua história. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, é uma imagem bíblica do Antigo Testamento. Significa ligar e desligar, significa dizer esta norma é fundamental, ou então dizer não, esta norma não é fundamental. Está mais na linha da moral, na linha dos preceitos, do que propriamente em outro sentido, né? A igreja tem autoridade. Tudo que tu ligares ou desligares será ligado ou desligado no céu. Que Nossa Senhora nos ajude a celebrar com muito carinho essa grande solenidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos responder às preces de hoje com esta frase: favoreceis, Senhor, a vossa igreja, todos.
Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós rezastes por Pedro, para que não fraquejasse na fé. Confirmai em nossa igreja, para que seja sempre fiel ao Evangelho, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós conduziste Pedro ao primado da igreja. Acolhei benigno as intenções do Papa Francisco e fortalecei no amor os ministros do vosso povo, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós chamastes Pedro e Paulo à missão de evangelizar. Continuai a chamar pessoas generosas e misericordiosas para o serviço do vosso reino, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós libertastes os apóstolos da prisão. Protegei continuamente vossos seguidores e ajudai os oprimidos e doentes a se libertarem de seus males. Nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós prometeste a vida eterna aos vossos fiéis. Acolhei no vosso reino de amor e de paz os falecidos de nossas famílias. Nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Por todos os dizimistas, para que não se esqueçam de que é através da sua contribuição que podemos afirmar que caminhamos unidos para a edificação do reino de Deus, nós vos rogamos. Senhor, a vossa igreja. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Essa importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. Acolhei, Pai, a oração da vossa Santa Igreja nesta solenidade, por Cristo nosso Senhor. Assentadinhos, preparemos o altar, cantando, com muito carinho. Que nos separará. Quem tiver folheto, tá aí, no canto das ofertas. Separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos Pedro e Paulo acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas
e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a estes louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou nas mãos o pão, deu graças, partiu aquele pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graças outra vez e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Filho de Deus, a nossa pequenina comunidade vos oferece, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui
na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa Nós oferta. vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Lembrai-vos, espírito. ó Pai, deste corpo que é a vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Fazei-a crescer na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João José e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos irmãos todos que partiram desta vida, de modo particular nossos amigos, parentes, benfeitores, todos os nossos paroquianos, todos do nosso clero, todos dos sacramentinos, todos do nosso clero. E também, de modo particular, estes irmãos e irmãs aqui, almas do purgatório, Paulo Marcelino Castro, fazendo 5 anos de falecido, Ticiane Batista Rocha, fazendo também 5 anos, Paulo Curvelo de Figueiredo, fazendo apenas 10 meses, Zefira Santana Nascimento, é a vovó de Dona Auridete, fazendo o 7º dia, Aderci Ora Brito, fazendo 23 anos, Tereza Prima de Almeida, Dulcilene Aragão dos Santos, Maria Aparecida Pimentel, Maria Rita Pimentel Gomes, João Gomes da Silva e todos os nossos amigos, Padre Giovanni Bonfim, todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Todas as crianças aqui na frente, todo mundo vem para cá, para a gente rezar o Pai Nosso, o Santo Anjo, né? Isso. Pai Nosso, Santo Anjo. Santo Anjo, do Senhor, meu zeloso, guardador, se a ti, fio, piedade, divino, sempre, me reze, guarde, governe. ilumine. Amém. Amém, que coisa linda. Vocês também sabem, claro. Santo Anjo, Do Senhor, meu zeloso, guardador, se a ti, o fio, piedade, divino, sempre, ele, Santo Anjo, do Senhor, meu zeloso, guardador, se a ti, me confio. que coisa linda. Você também, vem cá, vem cá. Santo Anjo, do Senhor, meu zeloso, Guardador, se a ti, confio, piedade, de vida, sempre, guarde, governe, ilumine. Oi. Tudo bom? Vamos rezar então agora o Pai Nosso, todo mundo. Pai Nosso. Do vosso reino. Está ligado lá o microfone? Pão nosso do Pai. Assim como nós perdoamos, nos tem ofendido, e não nos Está muito alto o volume. Baixa um pouco aí. Mas não baixa demais. Foi depois do grito.
que foi, irmão? Agora sim. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus. Obrigado, obrigado. Com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados ao banquete do reino, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto
outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. O meu